Nesse final de ano, que está sendo preparada, pensada, e a irmã Socorro terá uma palavra nesse momento sobre este assunto. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Estamos chegando ao final de mais um ano, e o culto do dia 31 é muito gostoso, né, irmãos? A gente agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós durante 365 dias e um pouquinho mais, né? Porque nós descansamos, Deus nem descansa, né? Até quando nós dormimos, Ele continua lá trabalhando em nosso favor. Então nós temos muito a que agradecer ao Senhor, amém? Então, juntamente com o nosso culto, né, a gente até fez aí alguns detalhamentos do nosso jantar, né, Jorge? Um já colocou lá no grupo, eu vou estar lendo com os irmãos, porque muitos podem não ter olhado ainda. Então nós temos 2 motivos, né, pelo qual também nós vamos estar aqui no dia 31, que é o nosso culto de final de ano e também o nosso jantar, que vai ser delícia 2 vezes, né? A gente vai se deliciar primeiro, ouvindo a palavra de Deus, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus por toda a bondade que Ele tem para conosco e depois nos deliciando, né, ali ao lado com as nossas famílias. Nós vamos ter assim, alguns momentos de confraternização, comunhão, vai ter alguns que vão ser surpresa, só vai saber quem vier. Então a gente conta com a participação dos irmãos, né? As inscrições já estão abertas, vocês podem estar nos procurando, a minha Julinéia, o irmão Neto também, que faz parte da comissão, né? Então nós vamos estar recebendo, você pode falar, seja você, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10. A gente só precisa saber as famílias que vão estar participando para que a gente possa organizar, então, o nosso cardápio da melhor forma possível. Tem vários pratos que foram sugeridos e, vou falar com os irmãos, vão estar todos uma delícia. Né? Vai ter um prato para isso lá no meio, olha lá. Quem vier vai comer, hein? Vai ter também sobremesas, né? Para todo gosto. Então a gente conta com a participação dos irmãos, independente da comida, irmãos. O que é mais gostoso disso tudo é a gente poder se alimentar também da presença um dos outros. Porque é muito gostoso esse momento da gente estar junto, celebrando, em família, compartilhando, contando as bênçãos, né, Júlio? Contando as bênçãos. E vai ser um momento muito gostoso e realmente a gente conta com a participação de todos, amém? Vocês podem nos procurar, mandar WhatsApp. E a gente vai também estar reforçando isso durante o nosso mês. Obrigada, pastor. Vamos cooperar, viu, meus irmãos? Procurar a irmã Socorro, o irmão Néder, a irmã Julinéia, para que a gente possa fazer um grande momento aqui. O irmão Néder estava dizendo ali que nos anos passados os irmãos tinham costume fazer isso no restaurante do hotel, né? Eu sei que o nosso espaço aqui ainda é um espaço pequeno, mas é um espaço muito bom, que atende perfeitamente aqui a nossa igreja e as nossas necessidades, e a gente vai ajeitar as coisas de tal maneira que tudo vai ficar muito gostoso, muito bom e muito agradável, viu? E mesmo que a noite esteja chuvosa,
E não tem problema, porque final de ano a gente espera a chuva mesmo, né, e faz parte. Né? Mas aqui tem espaço e as coisas vão se ajeitar e vai ser um momento muito agradável. E aí eu quero fazer aí um apelo aos irmãos para a gente se esforçar, para a gente estarmos todos aqui no dia 31. E falando das festividades de final de ano, a gente não pode esquecer do Natal, não é? E a Lidinha chegou muito alegre lá em casa ontem, depois do ensaio, dizendo que o coral estava grande, bonito, né? Sinal de que as coisas estão tomando corpo, estão se acertando. E os irmãos têm aí, ali no hall de entrada da igreja, a programação de Natal. Guardem para os irmãos e espalhem para os amigos e os familiares. Não é isso? Domingo que vem, na parte da manhã, nós estaremos fazendo a abertura das celebrações de Natal com as nossas crianças. Estamos orando para aumentar cada dia. Né? O nosso número de crianças e trabalhar com essa turminha tão especial. Mas inicia no domingo pela manhã. O pastor estando aqui ou não, o pregador do domingo de manhã será o pastor Rubens Cordeiro, será o pregador do culto da manhã. E no culto da noite será um irmão seminarista, seminarista Luiz, da Igreja Batista do Barro Preto, é um jovem, está terminando o curso de teologia dele. Falar de teologia, esta semana foi comemorado também o dia da teologia, né, o dia do teólogo, dos nossos seminaristas. A todos o nosso parabéns, que Deus abençoe e sustente cada um. Então, à noite será o irmão Luiz, seminarista. O pastor não estando aqui, o nosso irmão vice-moderador, irmão Gilton, estará na direção dos cultos, tanto da manhã quanto da noite. E no domingo, dia 18, nós teremos então um musical de Natal, Glórias a Deus nas Alturas, com o nosso coral. O nosso coral, que ontem estava muito bonito aí. E também, aí segue a programação no próximo domingo, no dia 25, que é o domingo do Natal propriamente dito. Teremos o culto cantado, Cristo nasceu, a promessa se cumpriu. E à noite, às 19 horas, vai ser a reprise. 18 da noite. Ah, tá. Dia 18 à noite, eu soltei. Domingo, dia 18, né? O musical de Natal, Glória a Deus nas Alturas, com o coro Dominus. E às 19 horas, aí sim, o musical de Natal, Aos Teus Pés, Grupo Adorado, né? E no domingo, dia 25, que é o dia do Natal, nós teremos de manhã a cantata e à noite a reprise no coral, certinho? Também, lá no hall de entrada, os irmãos já têm este panfleto com todas as programações da igreja do mês e da semana. Então os irmãos procurem, coloquem na bolsa, coloquem na pasta, coloquem na Bíblia, não é? Encontrou um amigo, encontrou um vizinho, encontrou um colega, entregue, não é? A pessoa vai estar aguardando ali com muito carinho as programações da nossa amada igreja. Também, irmãos, eu tenho que lembrar e reforçar no coração dos irmãos a necessidade que os irmãos estejam orando, para que Deus possa colocar no seu coração, na sua vida, um propósito de oferta para um momento de gratidão no dia 31. Deus coloca no seu coração um alvo, com quanto é que o irmão pode contribuir para a oferta de gratidão no dia 31. Está aí no nosso boletim, repetidas vezes, para o nosso coração não se esquecer deste compromisso e desta nossa necessidade. Também eu não posso deixar de comentar ontem, não é, o nosso encontro da maturidade. Eu estava lá, eu e a Lidinha, nós também somos maduros. Não é? Ganhei chocolate família, eu já comi um pedacinho. Família.
Mas foi um momento muito agradável, muito gostoso, de muita confraternização, de muita brincadeira. Foi uma tarde alegre e feliz. Quem veio, tinha até netinha, né, irmã? É. A netinha saiu feliz também? A netinha veio. Nossa, amor. Amor a netinha. Né? Gostou? É isso aí. Então foi um tempo muito bom. Nas quintas-feiras, toda quinta-feira, começamos na quinta-feira passada, nós estamos estudando os símbolos desta belíssima festa cristã que é o Natal. Nós iniciamos na quinta-feira agora. Quem veio já consegue responder, não é? A importância da estrela de Belém. Como é que ela apareceu nas Escrituras? Qual é a importância e o significado dela para nós, os cristãos? Não é? Porque de repente a gente vê os magos lá, viram a estrela, mas que estrela é essa? Como é que ela surge? De onde ela vem? Não é? Então isso tudo nós aprendemos quinta-feira passada. Nessa quinta-feira que vem agora, nós vamos aprender sobre outro símbolo, outro sinal desta importante festa que nós enfeitamos as nossas casas e a nossa igreja de maneira singela, mas já está enfeitada, lembrando que é tempo de Natal, de testemunhar ao mundo que Jesus nasceu, se fez carne e habitou entre nós. São estes os avisos que eu queria dar destaque para os irmãos. E dito todas estas coisas, nós vamos nos colocar em pé e vamos orar ao nosso Santo, Eterno e bom Deus. Vamos falar com Ele, vamos invocar a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Irmã Martinha. Martinha. Pequenininha. Nos leve a Deus em oração, por favor. Sim, é maravilhoso na casa do Senhor. Agradecer a vida de cada um que está aqui, Pai, presente, né, para ouvir a tua palavra, o louvor. Muito bom, Senhor. Abençoa, né, o pastor, né, o Alquimar, sua família. Abençoa todos, Pai, que fazem, né, parte desta igreja tão maravilhosa que, né, ficou perto da minha casa. Estou muito feliz, né, por estar perto, eu compartilhar aqui, né, junto com os irmãos. Eu agradeço a Deus e abençoa, Pai, tudo que será falado aqui, né, a mensagem, né, o louvor. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém.
Zap, procure essa moça aqui, ó, chamada Julinete, a Julinéia, e ela vai, com muita alegria e com muito prazer, a irmã Julinéia vai colocar o seu nome no grupo de avisos da igreja, né? Que alguns irmãos estão chegando, e alguns essa semana dizem: pastor, como é que eu faço para receber os avisos da igreja? É só você, seu nome está na lista do grupo de nossa igreja. É só procurar essa moça e ela vai ajeitar todas as coisas. Ler a Bíblia me faz sentir a presença de Deus. Leitura responsiva. E olha que bonitinho que a irmã Regina fez. Ela formou a palavra Bíblia, não é? Com a leitura. A Bíblia é a bússola daquele que busca a direção de Deus. Lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia é inspiração de Deus e útil para o ensino. Toda escritura é inspiração de Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é bênção de Deus para aquele que nela medita todo dia. Quando amo a lei, é a minha meditação todo dia. A Bíblia é lei de Deus que nos conforta e consola. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. A Bíblia é a inspiração de Deus para o coração inquieto e perdido. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, propósitos do coração. A Bíblia é o alimento para a alma. Todos agora. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cantemos ao Senhor o pão da vida, 137 do cantor cristão. Este, quem vai cantar, são os alunos da nossa EBD. Bom dia, meus queridos. Bom dia, Operosas, minha igreja do coração. Nós estamos estudando Provérbios. E nós estamos aprendendo com as formigas. E hoje nós estamos vendo o seguinte: a união faz a força. Né? E a gente vai, de uma certa forma, tentar demonstrar isso. Como que é importante estarmos unidos, cooperando, um ajudando o outro, comunicando, cuidando da saúde um do outro. É isso que nós estamos aprendendo em Provérbios. Né? Se você não está ainda, se você não participa da EBD, esse é um convite nosso para que você venha, participe, faça parte desse grupo. Só vou contar uma coisa para vocês, um segredo. A sala está pequena para o nosso trabalho, né? Nós precisamos aumentar. E tem muita formiga em ação, viu? Não, essa semana as formigas trabalharam demais. E hoje eu não vou trabalhar sozinha. Nós estamos muitas formigas trabalhando. E primeiro, né, nesse momento de participação da EBD, nesse momento em que a EBD vai estar, mostrando a ideia de união, de participação, de cooperação,
o cuidado com o outro, isso é muito importante. Cuidar do outro. A gente tem que se importar com o outro. Como é que o outro está? Se o outro está bem. Porque se a gente não está bem, sabe o que acontece? Compromete o quê? O grupo. O grupo fica comprometido. Porque eles vão cuidar um do outro. Né? Vão cuidar um do outro. Porque nós somos um grande formigueiro. E para a gente continuar juntos, nós temos que continuar o quê? Cuidando um do outro. Isso é muito importante. Meus queridos agora da EBD, eu falei com eles que a gente ia formar um coral, um grande coral da EBD, esse carrinho de mim. Adoro você ver, vamos formar um coral. Então vamos, por favor, agora, vocês têm um papel em mãos, Antes, por favor, todo mundo com um papelzinho em mão, e nós vamos ler, pega seu papelzinho lá, vamos ler o versículo que está lá em cima, todo mundo junto. Essa é a tua palavra, e luz para os teus caminhos. Salmo 119, 105. Agora uma outra formiguinha, e o formigueiro vai entrar em ação. Tá? Beijando, por favor. Levam a desfrutar da fidelidade do Senhor. Meus amados irmãos, momento de dedicação de bens e vidas. Vamos colocar os nossos corações diante do Senhor. Eu tenho sempre ensinado os irmãos aqui que esse é o tempo de dedicação não apenas dos bens, mas também da nossa vida. Então, se o irmão hoje não trouxe o seu dízimo, não trouxe a sua oferta, o irmão com certeza trouxe a sua vida. E é tempo do irmão colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Vamos cantar o hino de número 25 do Inário para o Cantor Cristão. Meu Pai celeste,
aniversariantes dessa semana. Hoje é o Jesus e tem o Vitor, filho da Piedade, né, que está em São Paulo, ele não está aqui com a gente. Quinta-feira é boda de Zircão, 21 anos, né, do Elton e da Esther. Elton, vem cá, Elton, a Esther não está aqui, está nos Estados Unidos, mas leve o nosso abraço, né, para ela e um abraço para você, que Deus continue abençoando. E no sábado, dia 10, bodas de platina, 45 anos, da nossa irmã Auresi e do seu esposo Jair. Eles não estão aqui conosco. Vamos orar, né, por eles. Vamos orar, pedindo a Deus que derrame ricas bênçãos sobre a vida de cada um desses nossos irmãos aniversariantes desta semana. Vou passar para o pastor. O irmão Nélio vai orar. Vamos orar por esses irmãos, né, que estão fazendo aniversário essa semana, agradecendo também pelos dízimos e ofertas, e vamos orar pelos nossos irmãos enfermos. Amado Deus, bondoso Pai, temos a oportunidade de estar reunidos na Tua casa nesta manhã, isso fruto do Seu amor, da Sua misericórdia, Senhor. Neste momento nós queremos agradecer a presença de cada irmão nesta manhã, queremos agradecer pela vida dos irmãos que estão completando mais um ano de vida, que o Senhor possa continuar abençoando a cada um deles e que eles possam ser obedientes à Tua palavra, Senhor, bem como aqueles também que comemoram aniversário de casamento, numa sociedade onde vemos hoje que as pessoas se casam um dia e separam do outro. Quando podemos comemorar aniversário de casamento, nós temos que dar graças ao nosso Deus, porque essa união realmente foi fruto e bênção da Tua vontade, Senhor. Queremos te agradecer também por esses dízimos e ofertas que foram trazidos à Tua mesa nessa manhã, Senhor. Que Tu continue abençoando aos irmãos que puderam fazer esse dia, bem como aqueles que não puderam fazer hoje, mas que com certeza farão em próximas oportunidades, Senhor. Que Tu abençoe a cada um deles, que nada lhes falte em suas vidas no decorrer do seu caminhar, Senhor. Fica conosco, prepara-nos agora para ouvir a Tua palavra, que Tu esteja ungindo o pastor Valquimar, para que aquilo que saia da Tua boca seja da Tua vontade, Senhor. Fica conosco, abençoa-nos a cada passo de nossas vidas, perdoa nossas faltas, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos já perceberam, hoje é o dia da Bíblia. E a razão que o nosso culto hoje todo tem como tema este importante livro para as nossas vidas. E os irmãos observaram aqui no texto, na nossa liturgia de hoje, tem um texto aqui que é belíssimo. Tudo aqui é belo, né? Mas olha só o que diz aí. Os irmãos é que fizeram a leitura. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Não é bacana? Não fosse a tua palavra, Senhor, ser o meu prazer, há muito eu já teria perecido. Quantas vezes, né, irmãos, a Bíblia foi alento, consolo e força para a gente superar uma noite, vencer uma decepção, caminhar mais uma vida, né? A Bíblia tem esse poder na vida daqueles que creem no Senhor. Meus amados e queridos irmãos, livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Verso 11.
1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Querido Pai, nosso Deus de amor e de infinita misericórdia, fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações, alimenta-nos e fortalece-nos com a Tua palavra, para os dias em que estamos vivendo, em nome de Jesus, amém. Bíblia, palavra de Deus para a humanidade hoje. O apóstolo Paulo é, sem dúvida nenhuma, um servo de Deus extraordinário. Extraordinário. E Deus o usou poderosamente para fincar os alicerces da nossa fé e da nossa esperança. Neste texto que lemos, os irmãos vão ver que o capítulo 10 é o apóstolo Paulo trazendo à memória os feitos, as realizações do Deus Criador dos céus e da terra, trazendo à nossa memória o relacionamento do povo de Deus ao longo dos dias. E aí ele diz para a igreja em Corinto: estas coisas foram escritas para a advertência nossa. Foi essa expressão de Paulo que me chamou a atenção, que me fez refletir. Paulo diz: olha, as coisas que foram escritas aqui não foram escritas aleatoriamente, de qualquer maneira. Foram escritas com um propósito. Qual é o propósito? Nos advertir, chamar a nossa atenção, despertar o nosso coração para a importância do nosso relacionamento com Deus. Olha, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: nunca foi tão importante ser crente de verdade. Algum tempo atrás você podia ser um crente mais ou menos, e ia levando a vida. Hoje não dá mais. Ou você é ou não é. Ou você crê nessa palavra ou não crê. Porque o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo perigoso. Quando a gente abre a internet e vê tanta coisa louca, insensata, olha, eu quero dizer aos irmãos, desde os tempos antigos, Satanás enganou usando o conhecimento que ele tem de Deus. Porque não se engane os irmãos aqui, Satanás conhece a Deus. Simplesmente não o serve, mas o conhece. Lá no jardim do Éden, como é que Satanás enganou a humanidade?
vocês serão iguais a Deus. Não foi assim? Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque no dia em que dele comeres, vocês serão iguais a Ele. Olha que coisa terrível. Torceu a palavra de Deus, misturou a verdade com a mentira. No Novo Testamento, os irmãos têm um grande exemplo de confronto de Jesus com Satanás. O que Satanás usou? A palavra. Há poucos dias na internet, uma dona estava explicando a Bíblia. Explicando a Bíblia para distorcer a verdade. Então ela dizia assim: o Deus dos cristãos endureceu o coração de Faraó. Errais, meus irmãos, e são conduzidos ao erro por não conhecerdes as Escrituras, a palavra de Deus. Não é mais possível a gente ser crente de faz de conta. É preciso conhecer a nossa fé para não sermos enrolados, entendeu? Enganados, ludibriados. Esse texto, portanto, nos fala sobre isso, que a Bíblia, ela é e sempre será a advertência de Deus para nós em todos os tempos, em todas as circunstâncias. A Bíblia, palavra de Deus, é infinitamente mais do que letras e palavras escritas. Eu não sei os irmãos, mas eu já li muitos livros e os guardo na minha estante. Agora estão dentro de caixa. Mas quando eu os pego, eu apenas pego para copiar um texto ou outro, refrescar a minha memória, mas não há nada de novo naquele livro para mim, porque eu já o li, eu o conheço. Mas a Bíblia, de maneira inexplicável, ela nunca é a mesma na minha vida. Ela é palavra viva. Ela é palavra viva que fala com cada um de nós, nos nossos dias, nas nossas situações e circunstâncias pelas quais nós atravessamos. O Evangelho de São João, capítulo 1, verso 14, nos diz com muita certeza que o Deus eterno se fez, que o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. É viva, é poderosa, é eficaz e é suficiente para cada um de nós. E eu vou dizer mais para os irmãos: esse livro tem sido estudado por séculos, por homens e mulheres que dedicam dias e horas, inteligência para compreendê-lo, para entendê-lo, para interpretar. Quantos livros, quantos textos profundos já foram elaborados ao longo dos séculos sobre os escritos deste livro. Billy Graham certa vez falou sobre esta palavra, dizendo o seguinte: perguntaram a ele: Reverendo Billy Graham,
O Senhor que conhece toda a Bíblia poderia nos explicar sobre isso? E ele respondeu: eu posso tentar. Porque em meus 75 anos, e apesar de toda a minha dedicação em conhecer e entender as Escrituras, vou descobrindo dia a dia que nada sei. Porque a Bíblia é uma descoberta pessoal de cada um de nós no relacionamento com o Senhor. Porque ela é viva. A Bíblia, meus amados irmãos, como palavra viva, nos resgatou do pecado. A Bíblia, como palavra viva, rompeu a nossa surdez e nos fez capazes de escutar a mensagem salvadora de Jesus Cristo. E nos fez aceitar o inexplicável. Todos aqueles que já estudaram comigo, seja no seminário ou em qualquer curso, já devem ter ouvido eu dizer o seguinte: que a fé não é para ser explicada, ela é para ser vivida. Como é que se explica a Trindade? Como é que se explica a Trindade? Em quantos deuses eu creio? Em um único, soberano, Criador dos céus e da terra. Não é isso que eu creio? Mas a minha fé diz que esse Deus único é três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São distintos e ainda assim uma única pessoa. Mas essa palavra viva, quando penetra a nossa alma, atinge o nosso ser na sua totalidade, a nossa razão se desfaz. E algo inexplicável acontece dentro de nós, que o que a gente não consegue explicar com a nossa inteligência, com a nossa razoabilidade, a gente consegue entender pela experiência da fé. Todo cristão entende a Trindade, todo cristão aceita a Trindade, mas não consegue explicar. Mas ela está em nós. É impressionante o poder desta palavra viva. Você tem que entender, meu amado irmão, que a Bíblia não é letra, nem palavra escrita. A Bíblia é verbo de Deus, é palavra viva, que reage, que nos atinge e que faz mudanças incríveis na nossa vida. No Evangelho de São João, capítulo 3, verso 5, nós encontramos um momento muito especial, quando Jesus encontra com Nicodemos, o doutor da lei. Olha que coisa impressionante. O doutor da lei era um homem conhecedor das Escrituras, viu, irmãos? Por isso ele era doutor da lei. Ele estudava este livro, o Velho Testamento. Nicodemos conhecia cada letra, cada palavra do Velho Testamento.
Mas agora, ele está diante da própria palavra, viva, diante dele. E ele pergunta à palavra, ele pergunta ao verbo, o que é necessário para que um homem seja salvo? E o verbo, a ação de Deus, a palavra de Deus responde: vos é necessário nascer de novo. O doutor da lei, aquele que conhecia a letra, a palavra, não conhecia o verbo vivo. Faz uma pergunta que parece lógica, não é? Parece lógica. Ele pergunta, mas pode, porventura, um homem já velho nascer de novo, voltar ao ventre da sua mãe? Foi essa a pergunta? Jesus responde. O verbo responde. A Bíblia viva responde. É necessário nascer da água e do Espírito. Meus irmãos amados, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a palavra responde que é necessário nascer da água, Jesus não está falando do batismo, porque o batismo não regenera, o batismo não lava pecado, o batismo não escreve o nome no livro da vida, o batismo não resgata o homem da sua vil maneira de viver. Porque o ladrão na cruz não passou pelas águas batismais, mas passou pela graça redentora de Jesus. E Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nascer da água não é a reencarnação ensinada pelo Espiritismo. Voltar mesmo, fisicamente, ao ventre da mãe. Não. Nascer da água, meus amados irmãos, é nascer da palavra de Deus. Lavado, redimido por essa água purificadora, que à medida em que nós lemos, à medida em que nós a conhecemos, nós nos deitamos diante dela e a aceitamos como nossa única regra de fé e prática. Querem ver isso? Olha o que a Bíblia diz sobre ela mesma. O que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 25 a 27. Olha que coisa maravilhosa. Não se deixe enganar, meus irmãos. Não se deixe enganar. Olha o que diz lá em Ezequiel. Então espargirei água pura sobre vocês, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observareis. Mas se ainda ficou, meus amados irmãos, alguma dúvida, se ainda ficou alguma dificuldade no entendimento da palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai me explicar no livro de Efésios, capítulo 5, verso 26. Para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Nascer da água, resposta
de Jesus a Nicodemos é nascer, meus amados irmãos, do conhecimento das Sagradas Escrituras. Porque tudo que aqui foi escrito para nos advertir do risco de sermos enganados por Satanás. E perdermos a nossa salvação. Perder a oportunidade de arrependimento, perder a oportunidade de restauração, perder a oportunidade de ser alcançado pelo amor de Jesus. A palavra, verbo vivo, palavra viva de Deus, no nosso coração, na nossa vida. Bíblia não é qualquer coisa. Não deixe a sua Bíblia jogada pelos cantos, abandonada e largada, porque entenda que nela está escrito palavras para a sua edificação, para a sua correção, para o seu aperfeiçoamento como filho e filha do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. E quando você não entender alguma coisa do que está escrito, procure estudar à luz do Espírito Santo e não à luz do YouTube, porque o YouTube não sabe nem para ele, quanto mais para você. Entenderam? Bíblia não se estuda no YouTube. Bíblia, palavra viva de Deus, é água purificadora, que nos purifica através do conhecimento. Um certo monge, conversando com o seu mestre, o mestre deu a ele uma peneira de palha, não sei quantos irmãos conhecem, uma peneira de palha, e pediu a ele que fosse até o riacho e trouxesse água naquela peneira e enchesse o pote. O riacho não era muito perto, mas o rapaz, obedecendo ao mestre, pegou a peneira e foi até o riacho. E chegava com quase nada de água e colocava no pote. Depois de algumas viagens, aquele rapaz foi até o mestre e disse: mestre, eu já fui muitas vezes ao riacho, mas quando eu chego aqui, já não tem mais água na peneira, e eu não consigo encher o pote. E o mestre olhou para ele e disse: você se lembra como estava a peneira quando você começou a buscar as primeiras águas? Ah, estava muito suja. E agora, como a peneira está? Ah, está bem limpa. E aí o mestre respondeu: assim é a nossa vida. O conhecimento nunca nos enche plenamente, mas nos afasta do erro. Pois eu digo aos irmãos, me converti aos 14 anos, e de lá para cá, já li esse livro milhares de vezes, centenas de vezes. Eu o leio todos os dias. E até hoje eu tenho sede de ler. Mas eu acredito, eu penso, posso até estar errado, que hoje eu sou um melhor crente do que quando eu me converti aos 14 anos. Entenderam, meus amados irmãos? Compreenderam isso? A Bíblia, palavra viva de Deus, é água que vai nos limpando, vai nos purificando,
à medida em que vai nos dando conhecimento no relacionamento e na intimidade com Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, quando a gente lê as Escrituras, em alguns momentos, parece que estamos lendo o jornal do dia de hoje. Abram as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do verso 29. A atualidade da Bíblia é impressionante. Chega a assustar. Olha o que diz essa palavra viva e poderosa. Vou ler a partir do verso 28, para os irmãos entenderem o raciocínio. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o quê? Coisas inconvenientes. Aí vem o verso 29. Parece ser o estado de Minas, ou o tempo de hoje de manhã, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, perfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E eu fiz uma lista minuciosa do que Deus está falando aqui. Cheios de injustiça significa roubar tanto aos homens como a Deus de seus direitos. É isso. Cheios de malícia refere-se a uma maldade sedutora, maldade que nos atrai, que nos seduz, que nos encanta, por incrível que pareça. Trata-se da pessoa que não apenas é má, mas procura arrastar outros para a maldade. Cheios de avareza, desejo desenfreado, que não conhece limites nem leis. E na quinta-feira, quando nós estávamos estudando sobre a estrela de Jesus, do seu nascimento, a gente aprendeu aqui que há limites. Não foi? Existem limites que não podem ser ultrapassados. E quando o ser humano desconhece limites, então ele gera todos os males que nós estamos vendo. Imaginem, os irmãos, se o mar não reconhecer o seu limite. Você já pensou a tragédia que seria? Aquela belíssima cidade de Aracaju. Quem já foi lá sabe que é linda, mas ela está assim planinha. Imagina. Possuídos de maldade, descreve o homem desprovido de todo o bem. Trata-se da pessoa que tem inclinação para o pior.
tem inclinação para o pior. Aquela pessoa que acha que quanto pior, melhor. É esse o sentido do original. Porque às vezes alguém pode ler esse texto e imaginar que Paulo está apenas usando várias palavras para reforçar um mesmo sentido. E não é verdade. Possuídos de homicídio. Esse eu achei muito interessante quando eu busquei no original. Refere-se ao desejo, intenção ou atitude de ferir o outro para tirar-lhe a vida. Ou seja, ele tem dentro de si uma inclinação contínua de trazer dano ao outro. Possuídos de contenda. São aquelas pessoas que têm a habilidade, a facilidade de criar atrito, de criar conflito, contínua e constantemente. Possuídos de dolo. Retrata a pessoa que não age de maneira reta, está sempre buscando uma forma de conduzir, de induzir, de ludibriar, não é? Exatamente como fez Satanás. Possuídos de malignidade, é a pessoa que sempre vê as coisas pelo lado mais sombrio. Você conta uma história para ela, fala de alguma coisa, e ela sempre vai dar uma versão ruim daquela história. Ela nunca consegue perceber algum benefício, ela só consegue perceber o que é ruim na história. Difamadores, representa a pessoa que murmura suas histórias maliciosas, de ouvido a ouvido. A gente poderia simplificar dizendo que é o fofoqueiro, né? É a pessoa que tem prazer em ficar contando e repetindo aquilo para lá e para cá com a sua própria versão. Difamadores, representa, já disse. Caluniadores, refere-se à pessoa que proclama publicamente suas infâmias. É aquele camarada que conta vantagem a respeito dos seus pecados. Ele conta com prazer. Ele fala com alegria daquilo que ele praticou de mal, de ruim. Não tem gente assim? Que gosta de contar? Oh, eu fiz, eu falei. Ele conta das suas próprias ruínas com alegria. Ele tem prazer no seu mal, no seu erro. Aborrecedores de Deus são aquelas pessoas que odeiam a Deus porque sabem que Deus é um estorvo no seu caminho. Sabe, irmãos, eu descobri rapidamente o seguinte, que pastor não é muito bem-vindo em todos os lugares. Em festas, às vezes o pastor não é bem-vindo. O pastor é aquele camarada que deve passar por lá, mas não deve ficar, porque ele traz constrangimento, às vezes. O irmão também já deve ter se sentido assim, crente, com um certo comportamento, e às vezes está num lugar que o irmão percebe que a sua presença está trazendo constrangimento. O que esse texto está dizendo são de pessoas que não gostam de Deus, pelo simples fato de que Deus lhes lembra o seu pecado. Entenderam? Não gostam de Deus, porque Deus os faz lembrar do seu pecado. Então eles preferiam que Deus não existisse, mas o problema é que Deus existe, e isso incomoda, não é? Intolerantes, pessoas altivas, sadicamente cruéis, são insolentes, soberbos, pessoas que estão cheias de si mesma, como um balão cheio de vento. É o pavão que seria.
cheio de conhecimento, cheio disso, cheio daquilo. Então não está disposto a ouvir. Presunçosos descreve a pessoa que pensa de si mesma além do que convém. O que a Bíblia nos orienta? A pensar sempre que o outro é melhor. Não é assim que a Bíblia diz? Não estejam nos primeiros lugares, mas nos últimos. Inventores de males. Retratam aquelas pessoas que buscam novas formas de pecar. Não satisfeito com o jeito, com os muitos pecados, ele está sempre maquinando um jeito novo de pecar, de errar, de contrariar o propósito de Deus. Insensato refere-se aos homens que é incapaz de aprender lições das suas experiências. São aqueles que tropeçam, caem uma vez e caem duas, três, quatro. Ele nunca aprende com os seus erros. Porque uma das coisas boas do erro, meu amado irmão, é que você aprende com ele. Errar faz parte da vida, da caminhada, do aprendizado. A gente aprende tropeçando, errando. Mas quando você não aprende com o seu erro, então aquele erro se multiplica. Hoje eu vejo uma sociedade muito difícil, porque é uma sociedade que não aprende observando. Aquilo que você não fala, eles não aprendem. Você precisa falar, e às vezes falar repetidas vezes. Ele não consegue aprender na observância. É uma coisa que essa geração tem. Ela não observa e aprende naquilo que está sendo visto. Você precisa verbalizar com muita clareza. São pessoas insensatas. Perfídios descreve a pessoa que não é confiável, que não inspira confiança, porque a palavra do crente deve ser o quê? Sim, sim, e não, não. E que passar disso é de procedência do mal e gera morte. Sem afeição natural. Eu fui ver, eu achei, o que é afeição natural? O original traz a ideia, o conceito de pessoas que têm dificuldade ou cria atrito na família, desconsidera os seus familiares. Hoje tem uma ideia assim: o pai tem que amar e aceitar qualquer coisa, o filho não. O amor é exigido só do pai. É o pai que tem que perdoar, que tem que aceitar, que tem que compreender. O filho, não. Parece que o filho não deve amor, respeito, fidelidade aos seus pais. Então é pessoa que cria atrito dentro da família. Sem misericórdia, pessoa implacável, sem piedade, contínua e permanentemente. E aí o apóstolo Paulo conclui essa lista tão atual nos nossos dias, colocando duas situações. Ele diz o seguinte, que essas pessoas fazem isso estranhamente, conscientemente, elas não estão enganadas, elas sabem que estão fazendo. E portanto, com essas pessoas há uma inutilidade de diálogo, de conversa, de tentar convencê-la disso ou daquilo, porque ela não se deixará nunca se convencer, porque o erro é algo consciente,
está fazendo, entendendo muito bem o que está acontecendo em sua vida. Eles fazem conscientemente. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, terminando o texto: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, então eles são conscientes. Eles não somente as praticam, mas o que eles fazem? Aplaudem, recompensam aqueles que fazem. Não é a nossa sociedade hoje? Não é? Eles não apenas fazem, como eles dão destaque. Os irmãos já prestaram atenção quem são os grandes vultos e heróis da nossa sociedade? A gente fica até à dor. Quem são as mulheres que representam vocês hoje na nossa sociedade? Que estão aí na mídia representando vocês? Já pararam para pensar que loucura? Que loucura! Não sei se foi o ano passado ou se foi o ano retrasado. Os irmãos viram quem foi o pai do ano? É porque os irmãos esqueceram. O pai modelo do ano? De uma grande empresa de cosméticos, beleza? Lançou aí? Vocês estão querendo provocar o pastor. Foi a Tami. Ou o Tami, não sei. Acho que é o Tami, né? Você vai saber. O pai do ano. Viu, irmão Antônio? Você já é, né? Eu estou mostrando isso para os irmãos, para que os irmãos se despertem com urgência, porque o tempo é mau. O Ratinho fez uma brincadeira de que a mulher mais bonita do Brasil era a mulher. E o homem mais bonito do Brasil é a mulher. Meus irmãos, eu estou falando isso aqui porque é coisa que está aí na mídia. Mas eu gostaria que os irmãos, a partir disso, olhassem a sua volta. Olhasse a sua volta para verificar a atualidade dessa palavra e o quanto ela é poderosa nas nossas vidas hoje, para que os irmãos não se deixem enganar pelas fábulas, pelos enganos dos nossos dias. Bíblia, palavra de Deus para a humanidade hoje. Feliz do homem, feliz da mulher, feliz da moça, feliz do rapaz, feliz do adolescente, da criança, que fizer deste livro o livro da sua vida. Palavra de Deus, palavra viva, verbo encarnado. Palavra de Deus, água purificadora. Palavra de Deus atual para cada dia, para cada circunstância, para cada momento, da minha, da sua, das nossas vidas. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso, em seu único Filho. Creia no Espírito Santo, no entendimento e na compreensão desta santa e poderosa palavra. Esta Bíblia, esta coleção de livros, não são apenas letras e palavras escritas, é poder de Deus para nos ensinar, nos instruir, nos advertir do perigo que corre a nossa alma. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que a meditação desta palavra, nesta manhã,
nesse simples sermão, tenha poder de semente a produzir nas nossas vidas frutos de valor. Que Deus nos abençoe. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, aqui e agora, e com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada pela face da terra, hoje